Gravando. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Espiritismo com Cristo. O nosso quadro de hoje, as cartas de Paulo. Aquele apóstolo rebelde, agitador, encrenqueiro, né? Se ele vivesse nos dias de hoje, ele receberia todos esses adjetivos. Rebelde. Mas que defendeu o amor e a caridade como nenhum outro apóstolo. E se pôs à prova do que é trabalhar para Jesus. Estamos aqui eu, Salete, a nossa irmã Kelly, a nossa irmã Rose e o piloto do avião, está ali atrás. Que sumiu. O nosso amado Wagner, que cede para nós esse estúdio maravilhoso, o estúdio Shift, para que fazemos esse trabalho para Jesus. Temos outros quadros, Conversa de Almas, que são entrevistas maravilhosas do nosso meio espírita. Temos o Evangelho no Lar, toda segunda-feira às 18 horas ao vivo. E temos o estudo do livro, que vai ao ar nas quartas-feiras à noite. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar com a nossa oração de praxe, para que possamos ser bem amparados pela espiritualidade maior. Rose, você pode fazer a prece? Querido Deus, estamos mais uma vez aqui para passar os ensinamentos que Paulo nos deixou. Que o Senhor nos abençoe na intuição, nas palavras, que atinja os corações de todos os nossos ouvintes e a nós mesmos. Que saibamos entender o princípio de todo o Evangelho, de tudo que Jesus gostaria que nós entendêssemos e aplicássemos nos nossos dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que abençoe esse pequeno Evangelho, vamos dizer assim, que eu acredito que isso também não deixa de ser um Evangelho, um ensinamento do que é ser um filho de Deus. E assim começamos com Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. É o seu reino e a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos relembrar um pouquinho, né? Nós chegamos até a conversão de Paulo, né? Foi explicado tudo, né? O porquê ele era daquele jeito, porque ele perseguiu tanto os cristãos, né? Principalmente logo depois que Jesus foi crucificado, e para entender um pouquinho do porquê que o Paulo fez tudo isso, né? A perda de Estevão, a perda da Abigail, que era o grande amor da vida dele, e o que isso acarretou. Toda aquela raiva, todo aquele ódio preso dentro dele. Paulo tinha um conhecimento assim enorme das leis judaicas, seguia elas, né? E isso, acho que foi o grande trunfo dele, né? Porque ele também sabia o que podia fazer e não.
e a dupla cidadania dele, que ele era tanto judeu como romano, que também foi providencial para o auxílio dele, né? E hoje nós vamos para o começo do ministério do Paulo, que é quando ele começa a se tornar esse apóstolo maravilhoso, né? De Jesus, né? Não tinha conhecido ele pessoalmente, mas ele conheceu ele da melhor maneira possível, né? Do outro lado. Já... A visão de Jesus, né? Ele sabendo que Jesus tinha sido crucificado, que já fazia um tempo, né? Já fazia alguns anos, e a visão de Jesus na frente dele, conversando com ele, acho que foi a melhor parte da vida dele, porque foi o ponto de virada dele, né? O ponto da conversão total dele. Porque ali mesmo ele se entregou totalmente a Jesus. Não, e também no caso, a cegueira dele, né? Para Jesus quis mostrar a que ponto ele podia ir, né? Pois é. Então vamos lá, Kelinha. A gente já fez, a gente já leu sobre a primeira parte, né? Isso. Agora é o silêncio em Tarso, não é? Não, é o início do ministério. Mas a gente falou da Prisca, lembra? Pode ser esse. Pode ser. Pode ser? A gente vai recapitular então de novo? Isso, Ok. isso. Então vamos lá. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia ele ficou, né? Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Saulo viajou até Palmira, pequena cidade no deserto. Lá seria fácil encontrar o irmão de Gamaliel, seu antigo mestre no templo. Ao encontrar a família de Gamaliel, seu irmão Ezequias informa a Saulo que ele é tratado como um homem velho e senil. A senilidade a que se refere são as falas de Gamaliel relacionadas ao Evangelho de Jesus, incompreendido pelos seus. Gamaliel prefere morar distante da cidade em pequeno casebre, onde faz as suas meditações e estudos, recebendo da família os cuidados e a vigilância necessária. Saulo vai até Gamaliel e percebe que ele está muito lúcido. Conta-lhe o encontro com Jesus nas portas de Damasco. Ambos ficam emocionados por estarem emanados pela mesma fé novamente. O ex-rabino divide suas apreensões com Gamaliel, diz ao amigo que deseja servir ao Messias, mas não sabe como fazer, e que também não possui mais recursos financeiros. A sugestão de Gamaliel, inspirada nos ensinamentos de Jesus, é que ele trabalhe como tecelão, ofício de infância de Saulo, e isole-se por um tempo no deserto para fortalecer a sua convicção. Gamaliel pede a Ezequias, seu irmão, que contrate Saulo para a tecelagem no oásis de Dan. Antes da partida, Gamaliel presenteia Saulo com a cópia dos textos de Mateus, o evangelho que Pedro havia dado para o antigo sumo sacerdote em Jerusalém. Seria esse o último abraço entre os dois. No oásis de Dan, Saulo encontra um casal que cuida do local. Eram Áquila e Prisca, ou Priscila. Logo, o ex-rabino percebe que seria uma bênção estar no convívio daqueles irmãos, revelando-se seguidores de Jesus e estudam, como Saulo, uma cópia do Evangelho de Mateus. Espantados e comovidos, o casal teve a oportunidade de exercitar os ensinos do Messias, de perdoar e compreender. A amizade só fez aumentar. A visão do Messias nas portas de Damasco era o presente que faltava para Áquila e Prisca, que ouviram a história do ex-rabino com as lágrimas represadas.
Agora, com a certeza de que Jesus continuava vivo, zelando por seus seguidores, Áquila e Prisca decidem tornar realidade um antigo sonho, pregar o evangelho em Roma. Convidam Saulo para seguir com eles, mas Saulo sente que o seu destino deve ser Jerusalém. Saulo retorna a Damasco. Chegando a Damasco, encontra Ananias com grande alegria e percebe que o movimento de perseguição tornou-se menos violento e mais perspicaz. Agora, os seguidores do caminho deviam seguir os rituais judaicos para não serem mais incomodados. Saulo decide ir novamente à sinagoga pregar a vinda do Messias. O chefe da sinagoga de Damasco, após poucas palavras de Saulo, dá-lhe uma ordem de prisão. Mas o ex-rabino invoca seus direitos de cidadão romano e não acata a ordem. Aconselhado por Ananias, Saulo decide deixar a cidade rumo a Jerusalém, para que não fosse preso ali em Damasco sem avisar-se com os apóstolos da Casa do Caminho. A viagem foi dura e penosa, obrigando Saulo a inúmeras paradas para descanso. Passando por Cafarnaum, procurou um Levi, Mateus, que lhe mostrou as paisagens onde o mestre houvera pregado, e a casa de Simão Pedro. Foram 2 dias de recomposição de forças. Chegando a Jerusalém, foi em busca do antigo companheiro do Sinédrio, Alexandre, que, ouvindo seus relatos sobre a visão de Jesus às portas de Damasco, tentou despertar Saulo do que ele julgou uma demência mental passageira. Para tal, deu-lhe notícias chocantes como a morte da mãe, a fuga da irmã Dalila para Tarso, onde o pai vive em profunda tristeza. Aqui, quando não há relatos da Bíblia, né, sobre aonde Saulo teria ficado. Pelos relatos de Emmanuel, na realidade, ele fez mais ou menos o que Jesus fez antes também de começar o ministério dele, né? E que João Batista também fez. Eles se isolaram das multidões, né? Ficaram no deserto. É mais ou menos como se encontrar a si mesmo. Então vamos dizer que Paulo foi para o deserto colocar a cabeça no lugar, né? Rever tudo o que tinha acontecido, por tudo que ele tinha passado e colocar as coisas em ordem. Porque foram muitas ações em cima dele num curto período de tempo, né? Ele conhece a Abigail, se apaixona, ficam noivos, estão perto do casamento. Chega Estevão, ele entra em conflito com Estevão, mata Estevão. Na hora percebe que, né, o Estevão era irmão de Abigail, o irmão que ela tinha pedido para ele ajudar a encontrar. E aí ele fica naquilo, até que ele remói tudo aquilo, vai ao encontro de Abigail e já encontra ela também às portas da morte, né? E convertida no cristianismo, que era o que ele odiava. Ele vai para Damasco, ele começa uma perseguição inflamada, né? Vai para Damasco e dá de cara com Jesus. Fica cego. E aquele que ele tinha ido matar é quem salva ele da cegueira. Quer dizer, é muita coisa, gente. Como a gente diz hoje em dia, é muita informação. É muita informação. Ele volta para casa, tenta falar com o pai, porque vê que ele está convertido, também não quer saber dele. Então ele precisava de um tempo para processar todas essas informações. E ele fez exatamente o que Jesus fez, né? Quando fez a preparação final para começar o percurso dele. E a mesma coisa que João Batista fez também, um pouco antes de começar também o ministério dele, né? Ele também vai para o deserto, ele também fica um tempo no deserto. Foi a maneira que ele achou para colocar as coisas em ordem, ver tudo o que tinha acontecido na vida dele. Tipo um retiro, né? Tipo um retiro. Mas eu também vejo também como um estudo, porque quando ele recebeu de Gamaliel as cópias do texto de Mateus, isso, era uma forma de ver, de analisar tudo o que aconteceu na vida dele, os ensinamentos de Jesus Cristo através das cópias que ele recebeu,
né? E tudo que ele já conhecia um pouco de Jesus Cristo, né? Eu acho que era fazer uma análise. Na verdade, ele estava se autoestudando, que é o que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Exatamente. Eu vou falar para vocês que eu estou num processo também de autoconhecimento próprio meu, de rever muita coisa. Então, eu acho que é o que aconteceu com ele e pode acontecer com todos nós no nosso dia a dia, né? Sim. E aí ele volta, né? Vai atrás de Gamaliel e Deus lhe coloca quem na frente? O Áquila e a Prisca. Eu acho que foi assim o que a gente diz hoje em dia, a cereja do bolo, né? Por quê? Porque ele havia matado o pai do Áquila na perseguição dos cristãos. Ele matou o pai do Áquila e o Áquila e a Prisca tiveram que fugir, né? E aí, depois de quase 1 ano que ele está convivendo com os dois, Ele fala da história, né? e aí ele descobre. Sábio, né? Tudo sábio. Primeiro eles tinham que ter uma afinidade, criar um elo, para depois se descobrir o problema, o que aconteceu, para poder resolver isso, né? Porque senão poderia não ser o mesmo resultado. Não seria o mesmo resultado. E depois outra, né? Uma coisa é você ver uma pessoa toda vestida, toda produzida, né? Que era o que ele era na época de Saulo de Tarso. todo vistoso. Como Paulo de Tarso, ele era só mais uma pessoa. Com roupa simples, né? E uma vida simples. Então, o Áquila também não percebeu que era ele. Porque agora ele não era mais Saulo de Tarso, ele era Paulo. Né? Já estava com traços de sofrimento, né? Parecendo um andarilho, né? Exatamente. Então, foi mais fácil para o Áquila acertar ele. E com a convivência, com o estudo do evangelho que eles faziam, isso formou esse elo. E aí, na hora que ele conta, fui eu que fiz isso, o Áquila também conseguiu perdoar ele. E esse primeiro perdão que Paulo recebeu também foi muito importante para ele. Gente, vários ensinamentos para nós, a gente pode ser utilizado nos dias até de hoje. Totalmente. Como eu sempre digo, o evangelho é atual. Você pode ler ele... Quantas vezes você já leu o evangelho, Wagner? Centenas, milhares? Cada vez que lê tem uma interpretação. A gente fala isso porque, como nós fazemos estudo do evangelho toda semana, a gente já acabou o evangelho, já começou de novo, e acabou o evangelho e começou de novo. E cada vez é um entendimento diferente. E as cartas de Paulo, né, nós também descobrimos que elas são consideradas o segundo evangelho. Segundo evangelho ou seria um complemento do evangelho? Para nós foi passado que é um segundo evangelho, né? Tem o evangelho daqueles que conviveram com Cristo e tem o evangelho do Paulo, que conviveu com Cristo, mas quando Cristo já estava no plano espiritual. Porque ele conversava muito com Cristo e Cristo respondia. Essa é a melhor parte de todas, né? Então, ele via Jesus? Ele via Jesus. Paulo tinha uma vidência totalmente aberta. Ele via Jesus, ele via o Estevão, ele via Abigail. Os dois conversavam com ele. Mentores dele, né? Ele viu Gamaliel. Gamaliel tem uma passagem que Gamaliel vem conversar com ele. E Jesus sempre conversava com ele. O evangelho tem preceitos morais. E o Cartas de Paulo é em que sentido? Amor e caridade. Ele foca muito no amor e caridade. E ele também, o que eu percebo, ele não que os apóstolos não tenham feito isso, claro que fizeram, mas registrou-se depois. Os registros dele foram na caminhada. Na caminhada. Né? O registro dele é igual ao do Mateus, né? Porque o Mateus também foi escrevendo durante a caminhada de Jesus. Então, o primeiro evangelho escrito é o do Mateus. Porque como Mateus era letrado, ele foi registrando tudo o que aconteceu com Jesus. E o Paulo foi registrando também tudo o que foi acontecendo depois. Por causa das cartas que ele mandava para as igrejas. Então ele focava muito no amor, na caridade e na reforma íntima também.
teoricamente, a gente está acessando essas cartas de Paulo, do amor e da caridade, teoricamente, porque nós já aprendemos os preceitos morais do Evangelho. Exatamente. Então, mesmo que tenha sido escrito na mesma época, mas só agora nós estamos preparados para poder explorar essa área da Isso, caridade. isso. A gente pode dizer também que Paulo tira um pouco da alegoria das parábolas. Ele tira aquela questão de parábolas, ele já é mais Ele direto. já é mais direto. Ele é Paulo mais já é direto. mais direto, ele já fala de acordo com o que as pessoas... Porque vem o evangelho para preparar a gente para essa Isso, nova realidade, isso. e depois vem Paulo e fala, ó, vocês já sabem, é assim. Teoricamente, nós estamos vivendo... Já aprendemos tudo sobre o Evangelho, estamos fazendo... Não, teoricamente, nós não aprendemos tudo sobre Não, o Evangelho. porque a gente está aqui ainda. Não. Teoricamente, nós já sabemos a mensagem que o Evangelho Traz, transmite. Não exatamente. quer dizer que a gente faça. Exatamente. Nós aprendemos os preceitos morais, reforma íntima, que também tem muito no Evangelho, né? E condutas de vida. O Paulo, ele traz, né, o que fazer com essas coisas. Porque como ele foi fundando igrejas, né, ele não podia. Hoje em dia é muito fácil. Eu posso fazer uma igreja no Rio Grande do Sul, uma no Rio Grande do Norte, e em 4 horas eu consigo me deslocar de um lugar para o outro. Eu posso ir lá resolver um problema no Rio Grande do Sul de manhã e no final da tarde estar no Rio Grande do Norte resolvendo outro problema lá. Naquela época, para ele ir de Jerusalém para Antioquia, era no mínimo 15 dias de caminhada mais o barco. Misericórdia. Como diz aquele velho ditado, ter conhecimento não quer dizer que você seja sábio, né? Ou especialista. Ou especialista. Então, e ele, então, o que ele fazia? Como ele não podia estar em todas as igrejas, ele escrevia as cartas. E quando ele estava preso, foi quando Lucas começou a escrever as cartas por ele. Então, ele ditava para o Lucas o que deveria ser escrito, Lucas escrevia, saía da prisão onde Paulo estava, ia no reduto dos cristãos, entregava para o Prisca e para o Áquila, e a Prisca e o Áquila mandavam a carta para a igreja que tinha sido escrita. E foi aí que Lucas começou a escrever o evangelho dele. Porque como ele ficava direto com Paulo lá dentro, Paulo contava a história de Jesus e Lucas ia escrevendo. E eu acho também que a diferença do evangelho para as cartas de Paulo, para a experiência de Paulo, é assim. Acho que a principal mensagem, na minha visão, né? Paulo traz para nós assim, olha, eu também era assim igual vocês. Então é possível mudar. Porque os apóstolos, por mais que eles fossem rudes, aquele comportamento todo da época, era diferente. Eles aceitaram Jesus, eles tinham já a sementinha ali. A semente do Paulo era totalmente contrária, né? Ele conheceu o cristianismo assim como a gente conhece, através da dor. Os apóstolos não. Então ele, olha, eu conheci através da dor, eu poderia ter recusado o mestre, né? O Públio recusou, ele teve as bênçãos de estar ao lado de Jesus, mas ele renegou Jesus. Ele não estava preparado ainda. Paulo podia ter feito a mesma coisa e não fez. Então ele vem mostrar pra gente que, olha, eu também estava no caminho oposto e agora eu caminho com Jesus. Porque a gente também é assim, né? Os nossos instintos ainda, mais de 2000 anos, a gente ainda tropeça. Então a diferença que eu acho também está nisso, né? E outra, né? Os apóstolos estavam ali no dia a dia com Jesus. Então Jesus ia parando as arestas, né? Puxando uma orelha aqui, puxando uma orelha ali. Paulo praticamente foi na raça. Né? Exatamente. Porque por mais que ele tivesse a visão, ele conversasse em desdobramento, é diferente, né? Aquele momento depois ele vai passar. Uhum. Porque você precisa caminhar sozinho. É igual a gente, a nossa fé. A gente tá ali, recebe a mensagem dos mentores, tudo, mas eles não podem ficar o tempo todo com a gente. Agora é com você, agora você segue adiante aí, né? E Paulo seguiu adiante. Tem que aplicar, mas necessariamente, às vezes a gente é vencido, né? Pelas nossas tendências não muito... Mas isso até tudo bem, porque a gente ainda tá na carne. Mas o que não pode ser é constante. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai cair, vai esmorecer em algum momento, vai fraquejar, vai.
Com Paulo também aconteceu isso, né? Com nós, seres humanos, vai acontecer. A gente está suscetível. O que não pode ser é constante. Eu tenho que me dar até esse direito também de, poxa vida, eu não estou bem, eu tenho esse direito, mas que não seja sempre. Porque aí sim é que está o problema. E, consequentemente, o perigo, né? Mas há pouco tempo atrás eu estava falando isso com o Roberto e eu falo assim, também tem uma coisa que sempre passa na minha cabeça. Não sei se eu sou muito exigente ou muito crítica, às vezes eu sou mesmo. Mas eu tento me policiar o máximo que eu posso. O que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que você se dá o direito de errar, vamos dizer, e a gente tem esses momentos de altos e baixos nossos, a gente toma muito cuidado para não virar uma desculpa e a gente não engrenar para mudar. Não deixar virar muleta. Eu sou normal, eu sou humano, eu erro. Eu já escutei tanto isso e eu falo assim, eu não... Ou seja, eu falo assim, gente, para de ficar repetindo isso. Isso não pode ser uma muleta de desculpa pra gente ficar errando toda hora. Gente. Isso não pode ser muleta, mas se você não se reconhecer como criatura falível, não, isso sim. Você se frustra. E aí você desiste de vez, porque você fala, não, tem que ser perfeito o tempo. Perfeito só Jesus. A gente não vai ser perfeito o tempo Estamos inteiro. longe disso. Por isso que Chico falava. A espiritualidade de Deus reconhece o nosso esforço em tentarmos ser melhores. Exatamente. Se nós entramos nessa encarnação, lá na categoria, vou pôr em categoria só para ficar mais fácil para o entendimento. No nível 3, nós temos por obrigação sair pelo menos no nível 4. Porque senão é uma encarnação desperdiçada. Exatamente. E muito menos voltar para trás, né? Então, a gente tem que estar sempre nos corrigindo. Então, decair. Nossa, tropecei de novo. Ficar mais vigilante. E não usar como muleta. Exatamente. Ficar mais vigilante. Não vou deixar acontecer de novo. Até porque quando a gente se predispõe, e quando a gente se predispõe ao conhecimento, igual a gente frequenta uma instituição espírita, seja ela qual for que os telespectadores frequentem, o que acontece? Ou até que não frequente, tá, gente? Também. Isso aqui não é uma coisa totalmente espírita. Não. Nós estamos conversando sobre Paulo de Tarso. Sim. Aí o que acontece? Você volta para aquele ensinamento de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. E quem que vai pedir para nós? A nossa consciência, porque a gente já teve, né? O esclarecimento. Então, assim, você vai falar assim, não vou fazer. Mas vai ficar ali te cobrando. É isso que eu estava falando. A né? teoria, ela é fácil. A prática, ela é o mais difícil. E é ela que, de vez em quando, nos derruba. Né? Porque a gente diz lá, ai, caraca, ainda não melhorei. O que acontece? O que eu faço? Assim, mas não adianta, é só você ficar mais vigilante. Exatamente. Né? Você pedir para Deus te ajudar naquilo que você pode. Eu viro e mexo, eu falo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Às vezes eu sou tão vencida. E é assim que a gente vai aos poucos. A gente tem que começar a perceber o nosso sino interior. Porque ele toca. Só que na hora do vamos ver, a gente ignora ele. Ele toca avisando. Está ultrapassando o seu limite. Né? Daqui para frente você vai voltar para trás. Ai, você fala, ai não, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir para frente, não para trás. Vamos lá, mais um pedacinho aí, Kelly. Saulo agora tem o coração ralado de angústia, compreendendo que os amigos e a família eram tesouros de outra época de sua vida. Saulo já está fraco, doente e febril devido ao esforço da viagem e à pouca alimentação. Dirigiu-se para a casa do caminho, chegou lá profundamente emocionado pelas lembranças de Estevão. A amargura de Saulo não tem tamanho, abandonado pelos antigos amigos e temido pelos novos. No dia seguinte, os apóstolos reunidos decidem enviar até Saulo o irmão Barnabé, já que este não é conhecido de Saulo. Barnabé, em poucos minutos de conversação com Saulo, percebe a conversão do ex-rabino, conduzindo-o de volta à casa do caminho. Lá chegando quase sem forças, após os cumprimentos iniciais, Saulo roga ajuda, no que é prontamente atendido. Bateu à porta e pediu que chamassem Pedro em nome de Jesus para falar com Saulo de Tarso. Lá dentro, os apóstolos discutem se devem ou não o receber, temendo que a conversão de Saulo fosse apenas uma farsa. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo.
Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Saulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas, primeira carta, versículo 18, acho que é isso, né? Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Decidido, Saulo parte em direção a Tarso. Encontrando com seu velho pai, recebe o tratamento já esperado de um fariseu para com um convertido. O pai de Saulo pede que escolha entre o desprezível carpinteiro de Nazaré e ele. Saulo deixa seu pai para trás, que apenas lhe alcança uma bolsa de moedas como se fosse uma esmola. Aí a gente ainda vê que ele ainda está meio perdido, né? Não sabe o que fazer ainda. Ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele sabe que tem que trabalhar, né, para Jesus, para a Boa Nova, para o Evangelho, mas ele ainda não sabe como fazer isso, né? Ele ainda se sente perdido. E aí ele chega nos apóstolos e os apóstolos têm medo dele, porque não sabe se ele está enganando ele, né? Se ele ainda é o Saulo de Tarso e não Paulo. Aí eu pergunto, ele está perdido ainda ou ele está com medo porque ele sabe que a missão vai ser árdua? Eu diria até as duas coisas. As duas né? coisas. Ele ainda não sabe o que fazer. E é por isso que quando ele chega lá, né, da saída dele, lá do oásis de Dan, até Jerusalém, ele passa por Damasco, ele tenta pregar na sinagoga, ele é repudiado, quase espancam ele recebe pedradas, né? Só que ele consegue fugir, o Ananias ajuda ele. Ele vai em outras sinagogas no meio do caminho, recebe o mesmo tipo de tratamento. Ele vai em destino a Jerusalém, aonde ele é bem recebido é em Cafarnaum. Querendo ou não, Cafarnaum era o reduto de Jesus, né? Vamos assim dizer que quando Jesus começou o apostolado dele, ele montou a base lá em Cafarnaum. Se a gente fosse traduzir isso melhor para os tempos de hoje. Por quê? Porque Pedro era de lá, André, o irmão do Pedro, era de lá, o João e o Tiago moravam lá, Levi era de lá. Tinha bastante gente que era. Né? E a família começou a se reunir lá. Então, Cafarnaum foi praticamente a base, né? Sozinho? Isso é uma coisa que eu ele estava totalmente sozinho. Jesus? Não, Paulo. Paulo, ele estava totalmente sozinho. Fala que tem uma coragem imensa para fazer Entendeu? sozinho. Porque uma coisa é você ter uma outra pessoa junto, um companheiro. Só depois. Para te dar um apoio. Só depois. Nesse primeiro momento, ele estava sozinho. Mas, gente, quanto de nós, às vezes, quando vai tomar uma decisão nesse sentido, a gente também não tá sozinho, não dá medo, né? Porque é um caminho diferente que você vai... Você não sabe o que vai dar. Não sabe o que vai dar. Outro país que você não sabe a língua. Eu tenho, eu já fiz isso. Me ferrei quase, mas não entendi às vezes muita coisa. Tem coragem não, ferrei. já pensou? No final você acaba se virando, sabia? Mas é basicamente isso. Só que é aquilo que eu falei. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades. Você pega um celular, você traduz o que a pessoa está te falando. Né? A sorte de Paulo é que ele falava muito bem o latim, o grego e o aramaico. Ele era estudado, né? Ele era estudado. Então, quando ele chega em Cafarnaum, é quando ele consegue respirar. Por quê? Muitas pessoas em Cafarnaum eram simpatizantes de Jesus, né? E Levi ainda estava lá. Então, o Mateus ajuda muito ele. Dá, inclusive, mais evangelhos para ele. Né? E de lá até em Jerusalém, gente, é aquilo que eu falei para vocês, é uma semana de caminhada, cara.
né? E não é um terreno fácil, porque é um É, sobe e desce, nossa. não é reto, é sobe, desce, sobe. É uma região muito montanhosa. Quando ele chega em Jerusalém, ele estava no final das forças dele, né? Acho que ele estava naquele limite, né? Tô no meu limite. Chega. Não, e como é aquilo que a gente estava falando, é os altos e baixos. Eu acho que teve um momento ali que ele falava, meu Deus, vai ser muito mais difícil do que eu imaginava. Isso, né? Eu acho que esse caminho dele, de lá do Oásis de Dan até chegar em Jerusalém, ele foi colocado muito à prova. Porque vai ser assim. Não é um caminho florido, vai ser assim, né? Gente, não vai longe. Eu tenho na família ateus, né? Tenho pessoas que é difícil. Aí quando eu começo a falar qualquer coisinha mínima em relação a Jesus Cristo, sabe? A Deus, a pessoa fica olhando para mim assim. Caminhada sozinha, solitária. E já chegaram a me falar que eu sou beata. Já falaram isso pra mim também. Uma coisinha ou outra que eu comente. Pelo amor de Deus, tá bom. Ok, imagina ele. Eu diria que o Paulo, ele foi muito forte até chegar em Jerusalém. Porque uma coisa é você fazer isso hoje em dia. Você continua trabalhando, você vai fazendo a sua lapidação, mas imagina no meio da caminhada, sem dinheiro, sem comida, sem água, à mercê de algum samaritano que passasse ali e ajudasse. Lá naquela época tinha muito mais resistência do que hoje. E por que ele foi tão persistente? Por que ele conseguiu? A fé. A fé. E quando a fé cega, né? É a fé cega. Quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos temendo que fosse só um truque para prender todos eles. Por isso que eles mandam Barnabé. E Barnabé se afeiçoou a ele rapidamente. Barnabé vira o companheiro dele de estrada. Ele não tinha, né? Tem ideia do tempo que ele andou sozinho ou mais ou menos? Olha, Uma estimativa. Eu sei que ele ficou meses no deserto. Não sei estimar quanto tempo foi. Depois, lá no Oásis de Dan, ele fica 3 anos. E essa caminhada são uma caminhada de meses, né? Porque 5 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso. A única coisa que é relatada é que lá em Jerusalém ele fica 15 dias. Mesmo porque os antigos do templo, né, onde ele era um sacerdote, e ele era cotado para ser um sumo sacerdote, para ficar no lugar do Gamaliel, eles tinham raiva dele, porque ele tinha se voltado contra eles, né? Então, eles queriam pegar ele de qualquer jeito. Por isso que os apóstolos correram com ele, para preservar a vida dele. Porque eles não queriam nem prender, eles já queriam matar ele direto. E em outra situação, posteriormente, ele volta a Jerusalém e por pouco ele não é crucificado. Ele só não foi crucificado porque ele requeriu a cidadania dele romana, porque senão ele teria sido sacrificado. E né? ele não foi taxado que nem o Gamaliel. Léo, que estava louco. Exatamente. Porque ele podia também prender, esse cara é louco. Gente, isso é só o começo da aprovação de Paulo. Foi bem o comecinho, né? Foi bem o comecinho. Porque a vida de Paulo, Só tudo depois, isso. foi só provação, em cima de provação, em cima de provação, e ele se mantendo firme e continuando no propósito dele. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele já chega no limite das forças dele. Tratam dele, porque depois que o Barnabé fala, não, ele realmente está convertido, né? E leva ele para a casa do caminho, ele fica 2, 3 dias na cama, recuperando as forças, entendeu? Ele tenta pregar em Jerusalém, não consegue. E aí, quando ele está totalmente recuperado, né? Porque leva uns 15 dias aí para ele se recuperar, é que ele sai. E aí Barnabé vai com ele. Barnabé, no começo, é um grande companheiro dele. Aí ele já não caminha sozinho. Ele caminha junto com Barnabé. E mais um, tá? Tem mais um que agora eu não lembro o Eu nome. acredito que talvez esse período dele sozinho tenha a ver também com a gente. De vez em quando a gente precisa sozinho aprender as coisas, a gente precisa sozinho se entender, se autoanalisar e fazer uma reflexão. Nós conversamos agora há pouco sobre isso. É verdade.
Nós estávamos falando sobre isso. E essa reflexão, ela é só sua, não é de mais ninguém. Ela é interna. E aí ele passou por esse período falando a palavra de Jesus e, ao mesmo tempo, ele tinha que aceitar aquilo sozinho. Ele tinha que passar por tudo aquilo para ele entender. Não adianta, o ser humano ele só vai pela dor, não vai pelo amor. Não deu nem para fazer assim, tão um pouquinho. Vai lá você até lá, deixa eu descansar aqui. Eu falo aqui, você fala ali. Hoje dá pra gente. Exatamente. Naquela época, não. Vamos mais um pedacinho. Bora. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Meditando, o tecelão decide comprar um tear e estabelecer uma tenda para manter-se em Tarso. Durante 3 anos, permanece dando exemplo de humildade, amando, trabalhando e esperando que Jesus o convocasse para novos labores. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Barnabé chegou a Tarso para convidar o ex-rabino a seguir com ele para a igreja fundada em Antioquia. Saulo aceitou feliz o chamamento. A instituição de Antioquia era muito mais organizada que a de Jerusalém. Não havia exigências dos círculos farisaicos. A igreja só fazia crescer e felicitar seus servos fiéis. O ambiente espiritual era tão harmonioso que o fenômeno das vozes diretas era comum nas reuniões de estudo do Evangelho. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então, os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Tá bom. Agora vocês imaginam, né? Descobrimos aí o Silas, né? Então é o Silas. É o Silas. Ele doente, na casa do caminho, recebendo a ajuda dos apóstolos. Ele não conheceu todos, ele conheceu só alguns, porque eles estavam em missões. Né? E fundando igrejas. E ali ele vai para Tarso. Por que Tarso? Família dele. A mãe tinha morrido, a irmã estava refugiada lá por causa dele, né? E aí ele chega lá e o pai olha para ele e fala: ou eu ou Jesus. E ele prefere Jesus, né? Mas o pai ainda, né, quis dar uma pisadinha um pouquinho mais, porque foi pisadinha, né? Foi mesmo. Dá as moedas para ele, uma bolsa de moeda. Não para ajudar o filho, mas como uma esmola. Mas Paulo... Ele aceitou? Ele levou? Ele levou. Ah, fez certo. Toda ajuda Mas Paulo bem-vinda. é tão turrão que ele ficou em Tarso. E a irmã? Né? A irmã também não se aproximava dele. Ah, tá. E ele ficou lá em Tarso, né? E ele vai fazer o quê? Trabalhar com aquilo que ele sabia. Tecelão. Mas mesmo assim, ele continua frequentando as igrejas cristãs. E lá ele pregava. Lá em Tarso. Nas igrejas cristãs que tinham lá. Porque é uma época... É uma época que deu, tipo assim, uma trégua, entendeu? Então, as pessoas podiam fazer, né, o culto cristão, mas, se estivesse dentro do domínio hebreu, tinha que fazer os costumes hebreus também, né? E Tarso não fica exatamente na Galileia, fica um pouco mais afastado. Fica mais para o lado da Grécia. Então, ali ele conseguia pregar
sem ser incomodado. Então, não é que ele ia pregar nas sinagogas, ele pregava nas igrejas cristãs, nos núcleos formados, né? Porque não eram igrejas grandes, era uma casa que recebia as pessoas e lá eles discutiam o evangelho. Por que odiar tanto Jesus? Ainda mais que ele era um conterrâneo dos fariseus daquela época. Por que esse ódio todo? Os hebreus, desde lá, né, do Egito, desde lá de trás, né, desde Abraão, Deus, vamos assim dizer, protegia eles, né? Eles foram o povo escolhido para começar o Deus único. Porque era uma época que os países, as nações, né, os pequenos reinos e impérios tinham vários deuses, né? Então isso vinha muito dos assírios, isso vinha muito dos sumérios. Então existiam vários deuses, né? Existiam o deus disso, o deus daquilo, a mesma coisa no Egito. Então, quando Deus faz o pacto com Abraão, é o Deus único. Então, só ele deveria ser honrado, né? A espiritualidade já havia tentado colocar o Deus únicos em vários outros lugares, né? Então, foi tentado na China, porque a China já existia. Foi tentado na Índia. Foi tentado no Egito. E não deu certo. Então, eles tentam com os hebreus. E ali dá certo. Então, os hebreus se tornam Deus único, né? Nós acreditamos apenas no Deus único. A diferença, vamos assim dizer, é que para os hebreus, Deus é o Senhor dos Exércitos. Porque lá no começo, com Abraão, com Jacó, com José e Moisés, foi necessário que Deus empunhasse um pouco de força, vamos assim dizer, para ajudar eles, né? Até que eles chegam em Canaã de volta com Moisés. E mesmo assim, os hebreus também não tiveram uma vida fácil, mesmo estando em Canaã. Até Davi, eles tiveram que lutar muitas guerras para manter lá. E depois disso, com os babilônicos, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, né? E voltam a ser prisioneiros de novo, voltam a ser escravos de novo, até que, né, os persas invadindo a Babilônia conseguem liberar eles. E os persas, nessa parte, eles eram mais tranquilos. Então, contanto que você não dê dor de cabeça para nós, você pode seguir a religião que você quer. Os romanos também eram assim. Contanto que você siga a sua religião, mas não perturbe a ordem, tudo bem. Pague o dízimo, sei lá, o imposto, né? Tá tudo certo. Que era isso que eles queriam mais, né? Do que... Jesus Cristo incomodou. Incomodou. Quando existia a profecia de que viria o Messias. Só que quando, né? Qual era o Messias que eles esperavam? Um guerreiro. Um guerreiro. Que fosse libertar eles do jugo romano. O que Deus manda para eles? Um Messias que pregue e ame o seu inimigo. Pô, isso é sacanagem, né? Entendi. Nós estamos esperando um príncipe, general, que vai nos libertar do jugo romano, que vai transformar, né, a Judéia em uma nação poderosa, e você manda para nós um carpinteiro que nasceu num estábulo? Fora isso, que é totalmente contra o que eles achavam, que eles tinham como filosofia, né? Porque a partir do momento que você incomodasse eles não pensavam duas vezes em matar ou tirar do caminho. E né? Jesus faz o quê? Fala, não pode, né? Assim, então... E aí o cara chega, né? Ama o seu inimigo. Cuida das viúvas. Cuida dos órfãos. Vocês são todos iguais perante os olhos do Pai. Tá de sacanagem, né? No dia de hoje, ele seria considerado um terrorista. Mas ia esculhambar ele de novo. Deus me...
Você entendeu? Vou falar que é um... É aqueles caras que pregam, criam uma... Seita. Seita. Isso, que cria uma seita. E aí ele fala tudo por parábolas. Nem claramente ele não falava. Como que ele ia falar claramente para aquele povo? Óbvio, né? Os primeiros a se sentirem como... Porque Roma não ligava. Então. Se você pegar a carta de Na Públio... verdade, tudo que a gente vê, quem entregou Jesus foram os sacerdotes. Os sacerdotes. Se não foi você Roma. pegar a carta do Públio para o imperador romano, ele só fala bem de Jesus. Não tinha o que falar mal. Né? Não tinha o que falar mal. Na verdade, eles falavam que era contra as regras deles, mas que as regras deles não eram certas. E pronto, e é isso só que Né? importava. Então, o cara quebrou todas as bases. É Então, ele não foi É aceito. até compreensível a ignorância deles, porque eles também estavam cansados de sofrer. Sofreram no Egito, veio os romanos, sofreram de novo, então eles queriam se ver livres daquilo. Só que, né, devido à ignorância deles, não entenderam a mensagem e Eu acho também Fizeram o que fizeram. que a gente pode ressaltar é que eles estavam vendo que ele era um Zé Mané, vamos dizer assim, entre aspas, É, mas ele estava alcançando uma plenitude grande. sim, aí entra a conveniência Aí, dos poderosos, né? Na verdade, a intuição deles estava dizendo assim, esse cara vai dar trabalho. e é exatamente isso, porque se você Uma doutrina vê, nova, não. né, A gente já tem as a nossa. multidões já seguiam ele, a ponto de ter 5.000, 6.000 pessoas. Existe uma conta aí, né, que fazem aí, eu não entendo direito, que no Sermão da Montanha haviam mais de 6.000 pessoas escutando o sermão de Jesus. É óbvio, os sacerdotes ficaram com medo. O magnetismo dele, Se a grandeza dele que ele estava alcançando, aquilo fala, não, quem é esse cara, meu? Esse cara vai dar problema. Não, e tem outro porém. Jesus, né, realizava os milagres, Exato. né? Então eles pensam, peraí, juntou 6.000, tem o poder de curar, de fazer um monte de coisa. E se ele, de repente, vira e fala, se voltem contra o Sinédrio, contra... Estamos perdidos. Era o medo do Herodes também. Era o medo do Herodes também. Não, então melhor eliminar logo. Exatamente. Na verdade, um homem só era uma ameaça Era pra capaz, eles. né? Ou, de sempre, um homem arrastando multidões. Só que assim, eu acredito que eles sabiam muito bem quem era Jesus, a grandiosidade dele. Sabiam. Então, assim, é melhor falar que é louco, que é isso, que é aquilo. E ficaram põe com pra medo. correr, e ficaram com medo. Eles sabiam que E sim que era o Messias. Também não vamos nos esquecer, né, do outro time. Ah, Imagina o medo, né, daqueles irmãos Estavam dominando. que estavam dominando do plano espiritual, o medo deles, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham certeza de quem ele era. Então, o medo deles também. Então, é mais fácil manipular o pessoal para eliminar ele. E aí me chega um cara que era, né, cotado a ser o sumo sacerdote, falando de Jesus, e acabar com tudo aquilo, se defendendo converte. Jesus, né, que estava combatendo eles. Sai um, entra outro. Né, bem isso. E outra coisa, que poder desse homem. Ele se foi E e ele um ainda dos continua. nossos ele conseguiu converter. Ele continua praticando, né? Continua acontecendo o que acontecia quando ele estava vivo. Exatamente. E aí, o Saulo, lá em Tarso, depois da decepção com o pai, é claro, né? Ele consegue pregar naquelas igrejas menores. E aí ele começa a se firmar. E aí ele consegue se firmar. E você vê que leva 10 anos. Ele se firmando. São os 10 anos para ele aprender totalmente o Evangelho. Para ele entender o que ele tinha que fazer. E aí chega a hora que ele é convidado para ir para Antioquia. E ele vai como o vice, né? Um auxiliar, que ia ajudar lá na igreja. E aí que ele começa a perceber a grandiosidade do serviço que ele tinha pela frente. Nessa brincadeira deve ter passado do dia que ele encontra com Jesus no caminho de Damasco até o dia aqui que nós acabamos de ler,
deve ter levado quase 20 anos. É por aí mesmo. Essa é uma amostra do que a reforma não é fácil. Não, você vê, quase 20 anos. Ele andando, ele se reclusando, ele trabalhando, para poder se firmar e aí ele começar o trabalho. É aí que ele começa o trabalho, realmente, em Antioquia. Aquela velha história, né? A gente precisa primeiro ter uma fé inabalável. A gente precisa entender qual é a nossa conduta real, que seria a nossa reforma, para a gente, assim, não questionar tanto e tem que ter o crivo da razão. Sim. Nós estamos falando até hoje. Sim. Hoje a gente vira e mexe, a gente nem percebe, mas a gente é o nosso maior inimigo. Porque às vezes a gente questiona demais, a gente analisa demais e tem coisas que a gente tá tudo lá no Evangelho que tá tão fácil de a gente entender e a gente não acredita. A gente não quer acreditar. Mesmo tendo lido 4, 5, 6, 10 vezes. Exato. E a gente não aplica, não tem jeito. Às vezes a gente fala assim, não, eu sei qual é o certo, mas não consegue aplicar. Mas por quê? Porque a gente duvida, a gente questiona. Então, olha, Paulo de Tarso, que teve tudo, assim, na estrada de Damasco, ele mudou a vida dele da água para o vinho, ele teve o milagre ele ficou cego, depois ele teve um milagre, ele conversava com Jesus Cristo, ele escutava Jesus Cristo, e mesmo assim ele levou 20 anos. Imagina nós. Então, isso que eu ia falar agora. Você fala assim, nossa, foi 20 anos, eu tô só com 6. Minha nossa, eu tenho 6 com sensação de 1. Tem chão, então, sem pressa, porque tem chão, viu? Olha, eu já fiz 12 anos que eu estou nessa estrada. E eu já tinha algum conhecimento. Eu já sabia o que era o espiritismo. Eu já tinha sido criada dentro do espiritismo. Eu já conhecia o evangelho. E mesmo assim, eu levei 50 anos para começar a estrada. Paulo até conversou mais cedo. E mesmo assim, fazem 12 anos que eu estou nessa estrada. Então, também. Eu ainda não cheguei em Antioquia, vamos assim dizer. Né? Eu ainda estou perdida ali pelo meio de Tarso, ainda estou perdida ali pelo meio, entendeu? Acho que eu ainda não cheguei na casa dos apóstolos. Então, acho que é bom a gente ter paciência, né? Porque, né? Oficialmente eu comecei no Nem estudo começamos. também faz uns 6 anos, 7 anos para trás. Mas a coisa é assim, o começo a gente debate muito. E depois é que a gente vai começando a tomar um pouco mais de consciência da situação. Mas assim, eu falo com boca cheia. Não volto ao ponto inicial. Não. Como dizemos hoje em dia, não rola. Não rola, não rola. Não. Entrei na Não tem estrada, como, né? cheguei até aqui. Não vou voltar para dá pra trás. voltar pra Não dá para voltar para trás. Porque, gente, depois que você... E acho que é isso que, de repente, Paulo devia se questionar muito mais do que a gente, né? Ele teve uma educação totalmente diferente. No meu caso, eu tive uma criação evangélica, eu tive uma criação dentro da doutrina espírita. Imagina você ter que converter tudo aquilo que você sabe. Tudo aquilo que foi ensinado para você, que foi o caso de Paulo. Tem que reaprender. Exatamente. Mesmo assim, demorou para eu, né, me firmar. Agora, esses 12 anos foram para mim, assim, maravilhosos. Então, o que eu era há 12 anos atrás, eu já mudei graças ao Pai que me, né, vamos, minha filha, vamos que nós estamos juntos. Eu não quero voltar de maneira alguma. E depois que você aceita isso, né? Esse é o meu caminho. É assim que eu devo seguir. É assim que eu devo continuar. Cara, você não vê mais motivo para voltar atrás.
Não consegue, não você existe não mais consegue. lógica, entendeu? De você depois que você retroceder, depois que você lapida algumas partes de você, porque o meu ainda tá meio, né, bem mal ainda não acabado, né? A estátua, Acabado, o meu tá na pedra. entendeu? A estátua ainda tá meio torta, né? Falta muita Ai, coisa ainda para socorro. lapidar. Pedra ainda. Você não quer mais voltar, né? E é aquilo que acho que é o momento que o Paulo levou também para se lapidar, né? Depois que você se entrega ao trabalho, depois que você se entrega a Jesus, que você viu o sentido real daquilo que você tem que fazer, não existe mais retroceder. Não existe. Não existe. Mas você sabe E que- olha, por mais difícil que é, ao mesmo tempo é fácil. Como? Quando Jesus diz, o meu jugo é leve, é leve. A gente que faz ele pesado. Exatamente. Mas é aquilo que eu estava te falando. É os Porque a gente questionamentos age que igual gente criança faz. mimada, que a gente quer fazer do jeito que a gente quer, quer né? do nosso jeito. É. A gente quer, como se diz, a gente questiona, será que é, será que não é? E isso eu aprendi a duro custo. Eu cheguei a comentar uma vez com vocês na reunião, que eu era daquela que, por quê? Pra quê? Como? Hoje eu não questiono mais, não. Eu aprendi. Ou eu vou acreditar de verdade, ou eu vou parar de tanto questionamento. Quando eu questionava, eu barrei vários conhecimentos e oportunidades. Hoje, especialmente no cristão, olha, quem puder ir ao cristão, eu recomendo muito. Principalmente no cristão, eu abri portas que eu sempre deixei fechadas. Porque eu sempre duvidei, eu sempre questionei, eu sempre tudo. E eu, depois que eu terminei o meu curso, eu falava assim, eu me prontifiquei a tentar o meu máximo me dedicar nesse caminho. De evoluir, de melhorar e de ajudar. E aí eu falei, então para de limitação. O curso que eu fiz, eu no começo, por diversas vezes eu pensei em largar. Por quê? Porque era tudo contra aquilo que eu achava que era certo, o que era o melhor, ou que eu questionava. E aí, o que eu fiz? Eu falava, você sempre fez assim a vida toda. E o que você evoluiu até agora? Nada. Então, cala a boca e vai até o final. Eu mesmo fui meu próprio advogado, meu próprio diabo, vamos dizer assim. E aí, eu percebi. E quando eu cheguei no final, eu falei, agora você entendeu de que não é do jeito que você quer. E não vai ser do jeito que você quer. Ou você vai pelo amor ou vai pela dor? Vai pela dor. Vou confessar uma coisa aqui em público, tá, gente? Minha mãe fazia eu ler a Bíblia. Quando nós não estávamos frequentando nada, ela me jogava na igreja, porque era para mim não ficar sem nada. Santa decisão. Eu sempre gostei mais do Velho Testamento do que do Novo. O Evangelho me incomodava. Aí eu voltei para o Espiritismo. O Evangelho é minha água com açúcar de todo dia, né? Porque a hora que a gente vai ficando nervosa, lembra do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Aplica o Evangelho Pega. com força. Para quem não sabe, isso é uma piadinha do Chico. Quando... Do Chico não, do... É do Chico. É do Chico, é do né? Chico. Eu misturei com o Divaldo. Quando você, aquilo que eu te falei, quando você aceita que você tem que fazer esse trabalho, que é para isso que você foi destinado, é para isso que você reencarnou, essa é sua missão, e que você tem que trabalhar nisso, o jugo fica leve, porque você não questiona mais, porque você não reclama mais. E aí, quando lá na casa espírita, lá no cristão, gente, viram para mim e falam, não sei como é que você aguenta. Você está aqui no sábado, domingo, na segunda, na quinta, né? E você dá aula na terça, e você dá aula na quarta, né? E você chega aqui às 8 da manhã, vai embora às 6 da tarde. Todos os dias. É o prazer de fazer o serviço. É o amor de... Não me canso. Lá no centro, eu não me canso. Eu não fico irritada. Eu não fico mal-humorada. Lá... É o melhor hospital que tem. O melhor sem A dúvida. hora que eu entro lá, parece que a paz me invade.
Por mais confusão que esteja, porque o cristão é um lugar tão tumultuado, gente, vocês não têm noção. Não é uma casa espírita onde tem silêncio, aonde está tudo... Não, gente, aquilo é tumulto. É. E quando não tem tumulto, a gente já fica estranhando. Tem alguma coisa errada. É a sensação do tsunami, tá tudo muito quieto. Tá tudo muito quieto, vem Bem tempestade maior. aí. Então, quando eu entro lá dentro, é uma paz que me invade. Gente, vocês não têm noção. É a paz do Cristo. É a paz que o Cristo sempre falou. É a paz do Cristo. Você entra lá, socorre um aqui, trata um ali, ajuda lá, vai fazendo... Para mim, é se entregar. É só. Então, quando você se entrega, o jugo é leve. É verdade. O que diz o Paulo? Morrer é lucro. Exato. Está lá na carta dele. Morrer é lucro. Se a gente Mesmo, entende... porque aqui só... Você sabe por que eu vou toda vez e com muito amor, com muita vontade? Porque só esse é o caminho da gente melhorar, da gente crescer, É da verdade. gente evoluir. Então, quanto mais eu fizer, É o porque eu não caminho sei se mesmo. amanhã eu vou sair daqui, eu vou morrer. Então, É. quanto mais eu fizer por mim e pelo meu irmão, porque eu não, a partir do momento que eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o meu irmão. Porque se eu me sinto bem lá, automaticamente eu vou ajudar alguém. Então, assim, e vice-versa. Se eu vou lá pelo irmão, vamos dizer assim, você também vai se sentir bem, porque esse retorno também vem para você. A gente tá fazendo Quantas mais é vezes- pela gente. Quando a gente vai... Eu já cheguei em cristão, que eu estava meio gripada, meio com o corpo meio assim, eu falava, não, mas eu vou. Saio de lá, muito melhor do que eu entrei. Ah, sempre é isso. Sempre acontece mesmo. E para mim é fundamental esse crescimento, essa evolução. Então eu estou correndo atrás do meu prejuízo. E eu sei que quanto mais eu me dedicar, mais eu vou melhorar. E foi isso a conclusão que o Paulo chegou Exato. nesses quase 20 anos, sendo chicoteado, Desenhado, apredejado, perseguido. expulso das humilhado. cidades, doente, com febre, com fome, se questionando: o que eu estou fazendo aqui? O trabalho do Cristo. E parabéns, viu, Salete? Porque ontem eu vi você toda orgulhosa. Tá tão lindo lá o hospital lá em cima. E tá tão bonitinho. E você fica com tanto... Você fica tão alegre de fazer aquilo. Isso que é importante. Fazer com amor e com dedicação. E isso não atrapalha em nada a minha vida. Exato, só acrescenta. Só acrescenta. E isso é uma outra coisa importante. Aqueles que estão em volta, você vai mudando a postura daqueles que estão em volta Através da sua conduta. através do seu exemplo, que é o que um trabalhador, que um apóstolo tem que fazer. Os apóstolos aceitaram por tudo que eles tiveram que passar. A morte de nenhum deles foi fácil, a vida de nenhum deles foi fácil. Eles também eram chibatados, eles também eram apedrejados, ficavam dentro das prisões e continuavam no trabalho do Cristo. É o que eu falei, esses 20 anos da vida do Paulo foi difícil? Falta ver o resto. E mesmo assim ele continuou levando a palavra do Cristo. No dia em que ele foi morto, o diretor da prisão, o responsável, pediu perdão por ele. Mas ele tinha que fazer. Ele foi convertendo todos aqueles que estavam no caminho dele. Todos aqueles que estavam na prisão, os soldados romanos, todos estavam convertidos. O que ele deixa também de legado bem forte e que serve para nós, que é aquilo que nós estamos falando até agora, resiliência, persistência. Exatamente. Porque vão fazer de tudo para a gente não ter vontade de ir, de ter problema, de acontecer isso, acontecer aquilo. Mas quando a gente se determina, que nem Paulo, eu vou levar a palavra de Jesus Cristo aonde quer que seja, como eu puder, ninguém... Assim, vai ter coisas para tentar te derrubar, mas você vence, você passa por cima e você consegue. E os apóstolos foram a mesma coisa. Porque Jesus avisou eles na sexta-feira: vocês vão passar por suplícios, mas se mantenham em pé. E vocês têm o mesmo poder que eu. Vocês vão curar. Tanto que os apóstolos curavam.
E Paulo também. Porque quando você aceita, você recebe. É depositado em cima de você. Esse exemplo agora que você deu, agora eu entendi exatamente que é leve. Exatamente. É leve. É leve. Que você quando faz por amor. vai de É leve. coração. É. Eu vou falar, às vezes o coração da gente, ele precisa também ir até esses lugares e aí vai ter cada Sem dúvida. né, religião. Jesus, nos 3 anos que ele fez o apostolado dele, cada coisa ele ensinou uma por vez. A última foi o suplício e o perdão. Porque ele não precisava passar por nada daquilo. Era só ele ter feito. E acabava com aquilo. Mas ele se pôs à prova para que os apóstolos vissem o que ele estava passando e aceitassem o destino deles. É. Porque Paulo também aceitou esse destino. Então ele deixou-se passar por todo o suplício para que todo mundo soubesse. Se ele passou, eu passo. Ele deu até esse exemplo. Como passar pelo suplício. Por isso que as pessoas entravam na arena cantando. Por isso que Paulo disse que morrer é lucro. É que a gente escuta até algumas pessoas falarem, esse mundo é uma ilusão. Sim, É uma ilusão. E a gente fica preocupado com as coisas mais daqui da Terra. E Sim, a gente tem que materialismo. lembrar que o nosso casa mesmo, a nossa caminhada não é aqui. é lá. É lá. E É para lá. você chegar lá, você tem que se dedicar e você tem que trabalhar. E o último ensinamento de Jesus: Deus perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. E a gente já quer tacar logo no chão. A gente já quer dar uma voadora, pegar o outro pelo pescoço. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Com a Falta graça só um de Deus. trechinho aqui pra gente terminar. É bem pequeno. Fala. Tá? Ah, é mesmo. É, que aí a gente já vai pro próximo, no próximo programa. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E é aí que começa o apostolado do Paulo. Aí começa. Até agora foi só o preparo. Foi preparo, 20 anos de preparo. Então nós estamos no caminho, gente. Nós E olha estamos que no- ele via Jesus Cristo. E falava com ele, tinha ele ensinamento. via o Estevão, que ajudava ele, Sim. ele via Abigail, que estava sempre com ele. A gente não vê nada, mas também estamos na luta. Opa! Temos que estar, né? A gente vê o nosso trabalho dar fruto. Sim. Certo? Certinho, gente. Pessoal, estamos encerrando. Como eu disse para vocês, não é só ler a vida de Paulo, mas é trazer tudo aquilo como exemplo para a nossa Pra vida, nós, para nosso dar dia a força para a dia. gente. Força que a gente Se tanto Paulo precisa. conseguiu, a gente consegue. Bora! Bora! A luta nossa é difícil, mas perto da que ele passou, não é Minha nada. nossa. Só de não precisar entrar em arena e dar de cara com um leão já tá bom demais. Leões agora Ai, tá mais tá fácil. ótimo. Eu falo para vocês que a minha arena é lá o centro, é lá o cristão. Ah, então tá ótimo. Então, vamos. Vou reclamar do quê? De chegar lá às 8 da manhã e sair às 6 da tarde? Meu Nunca. Tô no lucro. E ainda nem morri. Bom, pessoal, espero que todos tenham aí uma excelente semana. Fiquem na paz de Deus. Pensem em tudo isso que nós comentamos. Tragam para suas vidas. Se olhem no espelho e reflitam tudo aquilo que vocês podem ficar melhores. Que esse é o objetivo. Façamos esse exercício. Kelinha, você faz o encerramento para nós? Vamos lá. Então, eu acho que assim, o encerramento de hoje é agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós.
Agradecer a Jesus, a Paulo, aos apóstolos por todo o sacrifício feito por nós. Que nós possamos nos fazer merecer cada gota desse suor, dessa lágrima que todos os nossos antepassados, que todos eles derramaram por nós, para que hoje nós estamos aqui aproveitando dessas benesses, dessa misericórdia de Deus, como nós comentamos agora no final, e percebemos o quanto esse fardo ele é leve, e a gente que resolve transformar em grandes tribulações. É só não esquecer daquilo que o Mestre disse, que todos aqueles que estivessem cansados, que se dirigissem a Ele, pois Ele nos aliviaria. E assim é feito a todo momento. Basta que nós tenhamos cada vez mais fé no Pai, fé na espiritualidade, fé naquilo que cada um acredita ou não acredita também, mas que acredite na sua força interior, na força do universo, da natureza, enfim. E siga adiante com otimismo, com força de vontade de vencer, cientes de que tribulações e provas virão, mas que nós vamos triunfar, vamos vencer. Muita força para todos nós. E uma excelente semana também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus.